Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, né? Hoje, voltando aí com vídeos da parte de desenho técnico, né? Muita gente pedindo para a gente fazer algumas revisões, né, nessa parte de desenho. E aí a gente vai fazer alguns vídeos na sequência voltada à interpretação aqui dessa peça, né? Então o objetivo vai ser trabalhar em cima da análise, né, desse elemento aqui, tá bom? Então vamos verificar aqui o desenho 2D da mesma. E a gente vai pegar algumas características, né, sobre o desenho em si, né? Primeiro falando sobre as dimensões, né, totais da peça, né, comprimento, largura e espessura, né? Aqui no caso a gente tem esse desenho, né, planificado, né, um desenho 2D, e o de fato que nos interessa, né, porque esse desenho ele acaba sendo aí a base para a construção, análise, montagem, manutenção. Então aqui acaba sendo a grande referência e o que acaba causando muitas vezes dúvidas na parte de interpretação. Bom, então referente ao comprimento dessa peça, a gente consegue identificar aqui, ó, esse valor indicando que o comprimento dessa peça tem 126 milímetros, né? Ela de largura tem 82 milímetros e a espessura dela tem identificado aqui, ó, 12 milímetros, né? Então ela é 126 por 82 por 12, né? Isso aí levando em consideração ela pronta, né? Ou seja, ela já é fabricada, né? Então a gente teria exatamente, né, essas indicações aqui, né? Comprimento da peça, aqui a largura da peça e aqui a gente teria a espessura, né? Essa aqui seria a espessura da peça, ela finalizada, né? Então são os elementos aí da peça indicada. Essa peça ela tem uma série de furos, né? O que acaba deixando um pouco mais complexo, né, a interpretação da mesma, né? E aí é comum em alguns casos a gente ter a indicação de um ponto de referência, né, para pegar ali as localizações, né, desses furos, né? Muito importante ficar atento ali com as referências para poder pegar de fato, né, a representação, a localização de todos esses furos, né? Então vamos verificar algumas dessas localizações para a gente poder dar continuidade, né? Exemplo, vamos pegar a distância aqui desse furo, né? A distância aqui desse furo, ou seja, eu preciso encontrar exatamente essa localização tomando como base o centro do mesmo, ou seja, eu preciso saber esse valor, né? Observando aqui no desenho, a gente vai encontrar, né, essa representação aqui, indicando 65 milímetros de distância, né, para esse centro. E observa que do lado oposto, a gente tem essa indicação aqui, ó, de 100,5. Né? Então, exemplo, se eu estou tomando como referência essa localização aqui, né, significa que essa distância, deixa eu marcar aqui, essa distância aqui vai ser exatamente um complemento em relação ali ao 100,5. Ou seja, se o comprimento da peça é 126, quer dizer que para eu descobrir esse comprimento é só subtrair 126 menos 100,5, né? Nesse caso aí vai dar 25,5. Então quer dizer que essa distância aqui é 25,5, né? Então a gente tem 65 por 25,5. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então a gente teria 65, essa distância, tomando como base aqui 25,5. Para encontrar exatamente a localização desse furo, né? A localização desse furo, e é um furo passante, né? Diâmetro de 8,5, né? Dá para observar que ele é passante. Aqui na verdade aqui não tem um corte, né? Ele não tem a indicação ali do corte, né? Ele poderia ter uma indicação, né, de um corte, fazer uma representação de um detalhe para pegar, né, essa informação. Aqui nessa vista a gente tem um corte parcial, que está pegando exatamente esses furos chanfrados, né? Mas esse furo aqui central aqui ele não está sendo representado, né? Ou até colocar uma outra vista, né, aqui lateral, e identificar ali com um corte para pegar esse valor, né? Mas o diâmetro dele está aqui, é 8,5. E no caso, no desenho de montagem dessa peça, né, aqui ele vai pegar exatamente uma haste, né? Então no caso ele é um furo passante com diâmetro de 8,5. E aí para finalizar o vídeo de hoje, né, observa que com base nesse furo central, a gente tem aqui, ó, essa localização, né, tem a localização desses 4 furos,
né, que possui a distância ali de 18 milímetros entre eles, né, e nesse caso deixando 9 milímetros, né, da distância de centro desse furo de referência. Há um detalhe, né, alguns alunos ficam com dúvidas, né, porque aparece aqui ó, esses dois traços, né, ou seja, esse traço aqui mais externo e esse mais interno. A gente consegue descobrir olhando aqui, ó. Ele é um furo chanfrado, mas ele vai ter uma parte de um rebaixo paralelo, né? Então ele tem um rebaixo paralelo e o chanfro ele não pega ali até o final, né? Então esse chanfro aqui ele vai ter o diâmetro máximo de 9 e o rebaixo paralelo 9,5, né? Então por isso quando a gente vira a peça, né, vê essas duas linhas cheias, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Está exatamente aqui, ó. Deixa eu mover aqui para a gente poder ver melhor. Então aqui dá exatamente para observar isso. Essa parte aqui paralela, levando em consideração essa característica, né, ali do desenho da peça, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, né? É o segundo vídeo aí da sequência falando sobre leitura, interpretação, desenho técnico, né? No último vídeo a gente falou sobre algumas características aqui em geral da peça, né, no que diz respeito ao dimensionamento, e vamos dar uma observada, né, em algumas características no que diz respeito aqui à representação dos cortes, né. Então, exemplo, aqui a gente tem uma indicação de um corte, né, de A para B, né, ou seja, um corte em desvio, né, ele está sendo representado exatamente aqui com essa linha, né, linha traço e ponto, e a representação do corte está aqui nesse lado, né, voltada lá à vista lateral esquerda. Bom, então, observando o corte, né, o que é que ele representa, né, quais são os elementos que ele vai estar representando. Tem um furo aqui transversal, né, tem aqui um furo maior aqui indicado, tem esse furo que é um furo chanfrado, né, ou com rebaixo, né, na verdade é com rebaixo, né, tá aqui, né, um furo com rebaixo, que vai dar as características não só dele, mas desses outros dois também, né, que é a mesma construção geométrica, e por último esse outro furo aqui que também é com rebaixo paralelo, né? Então é exatamente o que a gente observa aqui, vendo essa vista lateral que está sendo representada em corte, né? E aí no caso, se a gente for observar a peça, o corte ele está pegando, mostrando exatamente, pegando aqui, ó, ou seja, está mostrando esse furo aqui transversal, esse furo maior, esse aqui menor e depois fechando nesse outro aqui que é um furo com rebaixo. Deixa eu até girar a peça aqui para a gente poder observar que ele tem um rebaixo ali indicativo, do outro lado, né? Então a peça aqui ela tem um rebaixo, né? Esse furo aqui tem um rebaixo, né? Então tá aqui a relação de construção da peça e aqui aquela indicação que eu estava mostrando do furo ali transversal, né? Normalmente é um furo para passar parafuso, né? Que vai estar travando algum elemento aqui desse lado, possivelmente, né? Então essa aqui é a representação do corte. No outro lado a gente tem corte parcial aqui, indicando esse furo M8 por 1, né, que é esse aqui, ó. Tem aqui a representação da rosca, né, tem a representação da rosca. Aqui na impressão do PDF, né, ele não gerou o perfil da rosca. Deixa eu mover ele aqui para a gente poder ver. Né, mas no desenho de origem dela tem sim a rosca, né, aqui, né. Porque para os softwares 3D, isso acaba consumindo, né, ali da placa gráfica, né? Então, se você não fizer ele como espiral, né, um sólido mesmo, ele quando vai renderizar para outros elementos ali ele não aparece, né? Mas quando você vai, por exemplo, fazer a parte de diagramação, né, a parte de detalhamento, ele vai identificar, obviamente, que sim, é uma rosca, né? Então, não tem problema nenhum. Então esse aqui seria de fato o furo roscado representado no desenho. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Aqui indicação de cantos, né? Ou seja, arestas vivas, né? Podem ter um decréscimo até de menos 5 décimos. Né? Cantos inferiores, né? Pode ter uma sobreposição de até mais 5 décimos. A rugosidade geral aqui 3,2, né? Está na escala 1 para 1, né? Ou seja, escala natural. Ele tem um chanfro, né? Na verdade são dois, né? Tá aqui um chanfro de 10 por 45, né? Ou seja, 10 de um lado, 10 do outro, né? E aqui duas vezes, ou seja, esses dois chanfros tem 10 milímetros. E basicamente isso, né? Então é isso, depois a gente volta com mais vídeos da parte de representação
desenho técnico mecânico, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, né? Curta, compartilhe, divulgue, né? Acesse a nossa aba comunidade, né? Participar lá das nossas perguntas, né? Bem interessante lá para você testar seus conhecimentos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui, né, da parte de cálculo técnico, né? Mais um vídeo aqui referente à figura geométrica. No caso, qual a área achurada da figura ABC, né, que nesse caso aí remonta exatamente esse 3/4 de círculo, né? Então, você teria ali o círculo completo, mas no caso, a figura ela só está pegando aqui 3/4, né, desse círculo, né? Então é a área dessa figura. Então, o primeiro ponto a gente precisa identificar o diâmetro, né, o raio da mesma. Se a gente for pegar aqui a referência do diâmetro, né, que seria exatamente essa distância aqui em relação a essa aqui, a gente teria, partindo aqui do 30, né, e indo até o 90, né, ou seja, 90 menos 30 vai dar exatamente 60. Então, 60 milímetros, né, haja visto que tem indicação aqui milímetros, então o diâmetro desse círculo é 60 milímetros, né, o raio. Aí é só pegar esse valor e dividir por 2, né? Tá aqui a indicação do raio, 30 milímetros. Então, como o diâmetro é 60, isso aí é importante porque, para a gente calcular a área da figura circular, a gente pode exatamente, colocar aqui a C, né? Seria a área da figura circular, a gente pode fazer πr, né, ao quadrado, né? Ou seja, vou colocar aqui π sendo 3,14, multiplicado pelo raio elevado ao quadrado. Então, nesse caso aqui, a gente teria 3,14 multiplicado pelo raio, como o diâmetro é 60, o raio vai ser 30. Então, 30 é elevado ao quadrado, né? Então, a gente vai ficar com 3,14, né, multiplicado pelo raio ao quadrado, né? Ou seja, 30 ao quadrado. 30 ao quadrado dá 900. Tá aqui 900. E 3,14 vezes multiplicado por 900, né? Coloca aqui já o resultado final, né? Não repetir, né? 900 multiplicado por 3,14 vai dar igual a 2.826. 2.826 milímetros quadrados. Então, essa seria a área se fosse um círculo completo. Como é 3/4 de círculo, o que é que acontece? A gente pode multiplicar pela fração, né? Ou seja, pegar 2.826 e multiplicar por 3/4, né? Multiplicar por 3/4, né? Você pode fazer a relação, né, da fração direto, né? Ou se quiser você pode até converter também a fração para decimal, né? 3 dividido por 4 vai dar 0,75, né? E aí nesse caso, como a gente quer 3/4 de 2.826, você pode pegar 2.826, divide por 4 e multiplica por 3, também outra forma aí de fazer, né? 2.826 multiplicado aqui por 0,75 vai dar igual a 2.119 milímetros quadrados aproximadamente, né? Então essa aqui é a área, sim, dessa figura aqui achurada, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, né? Curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, acesse nossa aba comunidade, né? Tem uma série de perguntas, quiz lá para você testar lá seu conhecimento, né? A resposta já aparece lá com a resposta correta, né? Então normalmente de 2 em 2 semanas a gente faz uma série de novas perguntas, né? Então fica atento, acessa lá nossa aba de comunidade e participa aí do canal. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico, né? E a próxima pergunta, né? O próximo desafio é exatamente esse aqui. Qual o perímetro da figura ABC, né? Então, nesse caso, quando a gente está falando de perímetro, a gente está falando exatamente, né, desse contorno, né, do objeto, né? Ou seja, o comprimento desse contorno, né? Então, quando a gente fala de perímetro, a gente está falando sobre o contorno da figura em questão. Se fosse uma figura puramente circular, né, para a gente encontrar esse perímetro, seria pegar o diâmetro e multiplicar por π. Ou seja, o diâmetro multiplicado por π, você encontra o perímetro, né, aí do elemento circular. Só que no caso,
a gente já verificou, né, em vídeos anteriores que ele só tem da parte circular 3/4. Né? Então a gente pode usar aquela mesma regra da área. Né? A gente encontra o perímetro da figura, entre aspas, total, e depois pega ali 3/4 da mesma. Só que, obviamente, tem duas partes aqui que representam elementos lineares. É só acrescentar esses dois valores à soma, né, para chegar ao perímetro final. Né? Então, vamos seguir com base nessa referência. O diâmetro aqui do objeto, né, pegando desse ponto aqui do 30 até o 90, né, a gente já sabe que é 60 milímetros, né, esse diâmetro aqui. Então, a gente vai ter exatamente esse cálculo aqui. Coloca aqui perímetro, né, vai ser o diâmetro. Eu, na verdade, vou até fazer a seguinte forma. Né, a gente vai ter o diâmetro multiplicado por 3,14. O resultado a gente vai somar com L1 mais L2. Quem é L1 e L2? É exatamente esse comprimento, que a gente pode chamar de L1, e esse outro comprimento L2. No caso, os dois têm o mesmo valor. Né? A gente poderia até considerar, exemplo, L1 multiplicado por 2. Mas vou chamar aqui de L1 e L2. Bom, beleza. Então, dando continuidade, como a gente já sabe que o diâmetro é... Ah, tem um detalhe aqui. Tem um detalhe. Esse cálculo aqui ele não vai dar correto. Deixa eu reescrever aqui. A gente vai ficar dessa forma. O perímetro vai ser igual a 3,14. Deixa eu botar aqui dos parênteses. 3,14 multiplicado pelo diâmetro, né? O resultado encontrado a gente deve multiplicar por 3/4, né? Já que a gente só vai usar 75% desse comprimento. E aí sim, o resultado a gente vai somar com L1 e L2.